Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Imagina só a cena. É meio da noite e, de repente, um som te acorda. Um som bem agudo, penetrante. E o mais estranho é que só você parece estar ouvindo. E aí, logo depois, vem a doença. Pois é assim que começa a história da Síndrome de Havana. Um quebra-cabeça, sabe? Tanto para a medicina quanto para a geopolítica, que joga a gente de cabeça num mundo muito bizarro. O das armas invisíveis. Então, vamos lá. A pergunta que literalmente tirou o sono de diplomatas, médicos, espiões, de um monte de gente por anos, é bem direta. Um som pode mesmo deixar alguém doente? E olha, não estamos falando de barulho de festa do vizinho, não. A gente está falando de algo que pode, de verdade, causar danos neurológicos sérios e permanentes. Olha só essa linha do tempo, ela mostra bem a rapidez com que a situação saiu de controle. Tudo começa com uma única pessoa, lá em Havana, em 2016. Coisa de poucos meses depois, no comecinho de 2017, já eram mais de 20 funcionários da Embaixada Americana com os mesmos relatos. A coisa ficou tão séria, mas tão séria, que os Estados Unidos tiveram que começar a evacuar o pessoal de lá. Mas o ponto de virada, o que acendeu todos os alarmes, foi no final de 2017. Um agente da CIA, na Rússia, relatou sintomas idênticos. E aí, em 2018, casos na China. Pronto, ficou claro para todo mundo que o problema não era só em Cuba. E os sintomas, cara, os sintomas que essa galera descrevia eram bizarros e, assim, muito debilitantes. A gente tá falando de dores de cabeça que simplesmente não passavam, sabe? Tontura, náusea, perda de audição, perda de memória, problemas para falar, desorientação total. E, em alguns casos, umas coisas visuais muito estranhas, tipo os olhos ficarem desalinhados. O mais maluco de tudo é que eram pessoas super saudáveis que, de um dia pro outro, pareciam ter levado uma pancada fortíssima na cabeça, só que sem pancada nenhuma. Bom, com um cenário desses, é claro que a primeira suspeita que veio à tona foi a de um ataque acústico. E assim, a caçada por essa tal arma invisível tinha começado oficialmente. E a suspeita imediata das autoridades americanas foi direto para uma ideia que parece saída de um filme de espionagem. Uma arma sônica secreta. Um ataque que usa som, né? Pode parecer loucura. Mas, de fato, essa era a principal hipótese na mesa. Só que aí, tinha um probleminha chamado física. O Dr. Manuel Kuskiewicz, que participou da investigação médica lá em Cuba, botou o dedo na ferida. Ele explicou o seguinte: para um som conseguir atravessar uma parede e realmente afetar alguém, ele teria que ter mais de 130 decibéis. Para ter uma noção do que é isso, é o barulho de 4 motores de um jato ligados, ao mesmo tempo. Imagina o escândalo. É ensurdecedor. E vamos combinar, não tem nada de discreto para um ataque secreto, né? Então, o X da questão é esse. A teoria precisava de um equipamento gigantesco, tipo um canhão de som, para gerar essa potência toda. Só que a realidade em Havana era outra. Ninguém nunca viu ou detectou nada nem parecido com isso perto das casas ou dos hotéis dos diplomatas. A conta simplesmente não fechava. E o mistério, claro, só ficava maior. E aí, para botar a última pá de cal nessa teoria, veio a análise dos especialistas. Um cara chamado Jürgen Altmann, escrevendo para a revista Science and Global Security, foi direto ao ponto. É praticamente impossível gerar um som tão potente assim, a mais de 50 metros de distância, com um aparelho que não seja, sei lá, do tamanho de um caminhão. A teoria da arma sônica estava oficialmente indo por água abaixo. Beleza. Se não foi uma arma sônica, então o que raios foi? A investigação estava num beco sem saída, precisava de um rumo novo. E a resposta que começou a aparecer era, acredite se quiser, ainda mais esquisita. E é aqui que a investigação dá um cavalo de pau e entra na hipótese das micro-ondas. Se prepara, porque a ideia aqui é que aquele som que as vítimas ouviram, na verdade, não era som de verdade. O conceito por trás disso tudo é uma coisa chamada efeito Frey, e funciona mais ou menos assim. Pulsos de energia de micro-ondas podem fazer uma pessoa ouvir um som dentro da própria cabeça, sem que nenhuma onda sonora de verdade chegue no ouvido dela. É isso mesmo, o som não vem de fora. Ele é literalmente criado dentro do cérebro. E esse esquema aqui ilustra direitinho o quão bizarro é esse mecanismo. O efeito Frey basicamente pula uma etapa do processo de audição. Ele ignora o tímpano. As micro-ondas dão uma esquentadinha super rápida numa parte minúscula do tecido do cérebro. Esse aquecimento cria uma onda de pressão que vai direto para a cóclea, lá no ouvido interno. E a cóclea faz o que sempre faz, manda um sinal para o cérebro. O resultado, a gente ouve um som. E o mais doido de tudo, até pessoas surdas poderiam ouvir esses sons. E se tudo isso está parecendo ficção científica demais, segura aí porque não é. Existe um caso histórico bem documentado, o tal do Sinal de Moscou.
Por décadas, durante a Guerra Fria, a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou era bombardeada por micro-ondas de baixa potência. A suspeita era para alimentar algum tipo de escuta. Só que o que rolou em Havana foi diferente. Como dá para ver na tabela, a potência era muito maior e os sinais eram pulsados, não contínuos. O objetivo aqui não parecia ser espionar, parecia ser, de propósito, machucar. Na real, o caso de Havana é só uma porta de entrada para um assunto ainda maior e talvez mais estranho. O mundo das frequências que a gente não vê, mas que tem um poder danado sobre a gente. É hora de falar sobre os fantasmas na máquina. Vamos começar com o infrassom. Sabe o que é isso? São sons com uma frequência tão, mas tão baixa, abaixo de 20 Hz, que nosso ouvido simplesmente não capta, mas o nosso corpo sente. E a exposição ao infrassom já foi associada com um monte de sensações esquisitas. Medo, tristeza, enjoo, ver coisas que não estão lá, um mal-estar geral e a mais arrepiante de todas, aquela sensação de que tem mais alguém no quarto com você. E dentro desse mundo, do infrassom, tem uma frequência que ficou famosa, 19 Hz. Muitas pesquisas apontam justamente para ela como a provável causa dessas sensações de assombração. E isso me lembra da história incrível do cientista Vic Tandy. Ele e a equipe dele juravam de pé junto que o laboratório era mal assombrado. Eles viam vultos, sentiam presenças, aquela coisa toda. Até que ele descobriu a verdadeira fonte do fantasma. Era um ventilador novo que emitia uma vibração de exatos 19 Hz. E essa vibração fazia o globo ocular dele tremer de um jeito que criava ilusões de ótica. O fantasma na máquina era literalmente uma vibração no ar. Agora, vamos para outro fenômeno bem fascinante. As batidas binaurais. Elas ficaram famosas na internet como drogas digitais ou drogas sonoras. A ideia é o seguinte, você usa duas frequências de som um pouquinho diferentes, uma em cada ouvido, para meio que hackear o cérebro. Aí ele acaba ouvindo um terceiro som que na verdade não existe. Para quê? Para alterar as ondas cerebrais e induzir estados de relaxamento, de foco e por aí vai. É bem simples de entender, na verdade. Imagina assim, o ouvido esquerdo ouve um som de 140 Hz, o direito um de 149. O cérebro, tentando entender o que está acontecendo, cria uma batida fantasma de 9 Hz, que é exatamente a diferença entre as duas. E adivinha? Essa frequência de 9 Hz é associada a estados de relaxamento. De novo, a gente vê a percepção de algo sendo criada inteiramente dentro da nossa cabeça. E todos esses fenômenos, seja o efeito Frey, seja o infrassom, tudo isso nos traz de volta para a questão principal, que é, vamos ser sinceros, um pouco assustadora. O futuro da guerra. Um campo de batalha que ninguém pode ver. E não estamos falando de alguma tecnologia secreta do futuro, não. Isso já existe, é público, o Exército dos Estados Unidos tem o que eles chamam de Sistema de Negação Ativa, ou ADS. É basicamente uma arma de micro-ondas feita para controlar multidões. Ela esquenta a primeira camada da pele de alguém, criando uma sensação de queimadura insuportável que faz a pessoa sair correndo. A promessa é que não causa dano permanente. Mas as ambições podem ir muito, muito além de só causar dor. Esse trecho aqui é de um documento do próprio Exército Americano, lá de 1998. Ele diz o seguinte, a comunicação das palavras de 1 a 10 usando som induzido por micro-ondas foi demonstrada com sucesso. Esta tecnologia poderia ser desenvolvida a ponto de palavras poderem ser transmitidas. Pare a pensar nisso por um segundo. A capacidade de mandar palavras direto para a mente de uma pessoa. As implicações disso para a guerra psicológica são gigantescas. Até hoje, a Síndrome de Havana continua sendo um mistério, oficialmente sem solução. Mas talvez o mais importante não seja saber exatamente o que aconteceu, mas sim o que esse caso revelou. Ele abriu uma janela para um novo tipo de conflito. Um conflito onde a arma não é uma bala, mas sim a energia. E o alvo final não é o corpo, mas a nossa própria percepção da realidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que não quer calar, conforme a tecnologia vai borrando cada vez mais a linha entre o que é energia e o que é percepção, qual vai ser a próxima arma invisível. Porque aquilo que antes parecia roteiro de filme de ficção científica, hoje é pauta de pesquisa em laboratório militar. E talvez o campo de batalha do futuro não seja em terra nem no mar, mas dentro da nossa própria cabeça.